Bem, boa tarde, pessoal, tudo bem? Bem-vindos a mais um seminário promovido pela Coordenação de Pesquisa do Centro de Informática da UFPE. Eu sou o Divanilson Campelo e estou como vice-coordenador de pesquisa do Centro. O tema do seminário de hoje ele é transversal a todas as áreas de conhecimento e essencial para a formação de pesquisadores. O papel e as responsabilidades de um orientador de uma pesquisa acadêmica. Para falar desse tema aqui para vocês hoje, o nosso convidado é da casa, é o professor George Darmington, coordenador de pesquisa do SIM. Então, uma biografia breve sobre George. George é professor do SIM desde 2005 e atualmente é professor associado 4 do centro. Ele também é coordenador de pesquisa, como eu disse. George possui doutorado em Ciência da Computação pela UFPE. Em 2019, ele foi professor visitante da École de Technologie Supérieure, ETS, de Montreal, no Canadá. George é membro associado do Laboratory of Imaging, Vision and Artificial Intelligence, LIVIA, ETS, também, lá no Canadá, desde 2011. Ele é senior member do I3E e membro titular da Academia Pernambucana de Ciências. George possui interesse nas seguintes linhas de pesquisa relacionadas à aprendizagem de máquina e à visão computacional: sistemas de múltiplos classificadores, meta-aprendizado, one-class classification, seleção e geração de protótipos, regressão e análise de séries temporais e processamento de linguagem natural. George, agradecemos de antemão a tua disponibilidade para tratar hoje de um tema tão importante na formação de pesquisadores. Eu passo agora a palavra a você. Olá, obrigado, Edmilson, pela introdução. E hoje eu gostaria de discutir com vocês sobre o papel da orientação de alunos, em especial nos níveis de mestrado e doutorado. Assim, essa é uma relação, que ela envolve pelo menos um orientador e um aluno. E ela pode ser longa, mais de 2 anos para o mestrado, mais de 4 anos para o doutorado. Nos slides que eu vou mostrar a seguir, em muitos deles eu vou colocar doutorado, mas eu falarei sobre as relações que envolvem quaisquer orientações acadêmicas de cunho científico. Então, todos estejam fazendo mestrado, doutorado, se sintam, trabalho de graduação, iniciação científica, se sintam integrados, né? Assim, sobre esse relacionamento entre aluno e orientador, o que acho que a gente pode dizer inicialmente é que não existe uma receita, pois depende bastante das pessoas que estão envolvidas. Então, são pessoas diferentes. Mas, por outro lado, existe um conjunto de boas práticas sólidas que a gente pode discutir sobre ela, e é esse o assunto que eu queria debater hoje, bater um papo com vocês sobre esta relação. Tá? Mas, antes de começar, em primeiro lugar, vamos pensar sobre quais são os fatores que afetam o doutorado. Trabalhos na literatura mostram que os principais fatores que influenciam o doutorado podem ser divididos em internos e externos. Vamos falar um pouco sobre os fatores internos. Dentre os fatores internos que a gente pode listar, o primeiro seria a motivação, que ela pode estar correlacionada com várias coisas, como, por exemplo, idade, suporte da família, socialização, acoplamento com o supervisor. Então, quais são as principais fontes de motivação? Vou citar algumas aqui para contextualizar. Interesse na área de pesquisa, acho que essa é uma fonte de motivação. Ganho de experiência como pesquisador, essa seria uma outra fonte. Necessidade de fazer uma mudança de estilo de vida, empregabilidade, naturalmente. Você pode mudar um estilo de vida buscando, talvez, empregabilidade e um prestígio com a obtenção do título, né? Um outro fator interno que eu acho que é bem importante é a habilidade de escrita. Isso também pode influenciar bastante no decorrer, do seu doutorado, do seu mestrado, da sua iniciação na ciência. Por quê? Porque o nosso objetivo, no final das contas, é disseminar a nossa pesquisa, e as contribuições. Então, essa habilidade de escrita, acho que ela pode ser utilizada e ela favorece para gerar insights.
A ideia, eu acho que é, assim, enquanto você está escrevendo, enquanto a gente está escrevendo, enquanto o pesquisador está escrevendo, ele precisa argumentar e ele precisa também justificar as evidências perante a literatura. Esse é um outro fator que também é importante, tá, nesse caminho. Mais um, autoestima e confiança. O que é que eu tenho observado? Por exemplo, né, eu acho que a confiança ela aumenta, principalmente depois que, por exemplo, um aluno tem um artigo aceito. Parece que tem um grito interno que ecoa, diz, eu sou capaz, um bom artigo. Lógico, alunos podem ter essa confiança, essa autoestima e confiança em outras fontes. Mas eu posso destacar, por exemplo, para o doutorado, quando ele consegue realmente um bom artigo que foi fruto do seu trabalho, isso é bem evidente. Mas também vale destacar que a confiança ela aumenta e diminui ao longo do doutorado. Depende bastante da sua própria avaliação no seu caminhar. Tá? Um outro item que eu acho que também é importante, a identidade acadêmica. Como é que você se percebe, como é que você se coloca perante a comunidade acadêmica? Por exemplo, em relação à socialização. Você conhece os pesquisadores da área e os pesquisadores te conhecem? Acho que isso tem a ver com pertencimento, fazer parte, né, de um grupo. Esses seriam alguns fatores internos e teriam também os fatores externos, como, por exemplo, a estrutura, né, e a socialização no curso, no seu departamento, no centro, né? Em outras palavras, isso tem a ver com como o departamento trata os estudantes. Né? Por exemplo, ele facilita a relação com o supervisor, com a banca, com os pares, auxilia financeiramente para viagens, inscrições, né? E também no foco acadêmico, dá um treinamento como futuro profissional. Esses são alguns fatores que pertencem ao grupo externo, né? Um outro, diria que um fator externo importante é o pessoal, né? É a vida social, é o lazer. Fazer, por exemplo, esporte, estaria nesse âmbito. Um outro seria financiamento. Então, bolsa, né? Porque senão o trabalho na academia, né? Se o aluno precisa trabalhar fora, o doutorado pode se transformar em um bico, tá certo? Em uma coisa secundária e não principal. E mais um item externo é a supervisão. Esse é o foco da nossa discussão hoje aqui, certo? E daí está destacado, dentre esses fatores internos e externos, a orientação, a supervisão. Em relação à supervisão, né, é o fator mais estudado e é o que apresenta maior correlação no quesito influenciar o doutorado. Eu peguei aqui algumas sentenças de alguns artigos que mostram que, por exemplo, a primeira sentença aí, a orientação tem um papel fundamental na satisfação, na persistência e nas conquistas acadêmicas, né? As conquistas acadêmicas. Um outro grupo de trabalhos, ele destaca que o orientador pode impulsionar o sucesso na formação do aluno de maneira mais rápida e com pouco atrito. E eu queria destacar mais um outro ponto importante aí, é que, de fato, essa também é a minha experiência, alunos têm pouco ou nenhum entendimento sobre o que é um tópico publicável. Tá? E aí necessita de orientação, necessita de um guia. Okay? Por que ele precisa saber o que é um tópico publicável? Para saber realmente o quanto o seu trabalho está original, novo, linkado com a literatura, o quanto ele realmente vai agregar à ciência. Tá? Então, esses são alguns fatores para a gente iniciar a discussão relacionada à supervisão, à orientação. Mas aí, eu queria fazer, agora no próximo slide, a gente queria começar, né, olhando um pouco para dentro. Muitos dos que estão aqui, né, são orientadores, e são professores, e todos foram orientados em algum momento. E provavelmente foram orientados de maneiras diferentes ao longo de suas carreiras. Aí a pergunta vem, será que a gente consegue caracterizar ou categorizar os orientadores, né, em algumas classes ou categorias? Então, vou categorizar alguns aqui, depois a gente vai para uma discussão mais ampla, tá certo? Por exemplo, tem um orientador que eu poderia chamar que é o clone. O que é que eu quero dizer com clone? O aluno deve replicar a abordagem e a visão do mundo do supervisor.
Então, assim, boa parte da pesquisa tem o objetivo de suportar a reputação e o prestígio do supervisor. Então, pode existir alguma, eu diria, retaliação se o aluno for muito criativo. Tá? Esse seria uma categoria de orientador. Okay? Teria um outro, que eu estou chamando aqui de fantasma, é aquele que nunca aparece. Responde e-mail raramente e não tem conhecimento sobre o que o aluno está fazendo. Para alunos que são, vamos dizer, um pouco mais autônomos, isso funciona até certo ponto. Mas quando uma crise se avizinha e não tem a quem recorrer, é um pesadelo. Né? Inclusive para os alunos que são mais autônomos. Okay? Todos eles precisam de um guia para entender melhor as bases científicas, as bases da pesquisa, da metodologia. E nesse sentido, eu coloquei uma figura aí de uma tartaruga. Na verdade, esse tipo de orientador também é conhecido como tartaruga. É aquele que põe os ovos na praia e some, ok? Então, a conversa com o aluno é só, talvez, na entrada e talvez na defesa. Tá? E muitas vezes o trabalho é relegado ao orientador, quando ele tem um orientador, a um pós-doc, a um outro aluno do doutorado, ou para ninguém. Né? O aluno fica à deriva, é um pouco órfão. Tem um outro tipo de orientador, poderia chamar que é o amigão. Né? É aquele que, em relação à pesquisa, não dá uma crítica contundente. Acha que o aluno está fazendo um trabalho sempre maravilhoso. Tá? Com outra categoria, que poderia dizer que é o superstar, é quando o orientador é uma estrela. Tá? Ele tá são poucos encontros com o orientador, ele está ao redor do mundo, nesse período de pandemia mais difícil, ok? Mas não é raro os alunos se depararem com tarefas de ensino para substituir o próprio orientador e algumas tarefas burocráticas ao custo da sua própria aprendizagem e desenvolvimento da sua própria pesquisa. Teria um também, poderia chamar aqui o inquisidor, né, o sufocador, é aquele em que cada parte da pesquisa é interrogada com rigor excessivo. Né? Cada reunião é uma inquisição. Ele segue os alunos em todos os passos nas redes sociais, ok? E realmente deixa o aluno bastante sufocado. E, dentre outras categorias que a gente poderia listar aqui, a gente pode discutir depois, eu vou para a última aqui, que é, de fato, o orientador. Nesse caso, o candidato, né, a doutor, ele é tratado como um colega em treinamento. E, para esse orientador, de fato, o relacionamento é profissional, né, no qual o indivíduo e seu trabalho, eles são respeitados. Assim, o supervisor, ele reconhece o seu papel, que é orientar, oferece sugestões, ensina as bases da ciência, né, pode discutir questões metodológicas, prática de pesquisa, e está sempre atento ao ciclo de vida do doutorado. O doutorado tem prazo, ok? Mestrado tem prazo, então o orientador precisa estar atento a esse ciclo de vida. É esse tipo de orientador de verdade que entende que a experiência tanto do supervisor quanto do aluno deve ser de reconhecimento mútuo. É claro que tem uma relação de poder, mas o orientador deve enfatizar o apoio. Esse acho que é o melhor da orientação. Claro que cada um dos orientadores, né, eu e outros professores que estão aqui, podem ser uma amálgama, né, uma mistura de vários aspectos que foram mostrados nos slides anteriores. Por exemplo, sei lá, um superstar, ele pode ser um fantasma ao mesmo tempo. Okay? Mas eu acho que essa discussão, né, de como orientar e das melhores práticas, eu acho que é uma discussão bem importante, porque é muitas vezes prática comum o orientador acabar orientando da forma que ele foi orientado, sem um senso crítico sobre a melhoria do processo. Né? Eu queria destacar outro ponto também. Além disso, acho que um orientador, em geral, ele orienta seus alunos de forma diferente. Né? Alunos diferentes são orientados de forma diferente, porque são pessoas diferentes. E mais do que isso,
né? Acho que os orientadores, eles mudam sua forma de orientar ao longo da sua carreira. Acho que eu vou adquirindo experiências e aí eu vou aumentando e modificando a forma de orientar. Um outro ponto que eu queria frisar também, antes de ir para o próximo slide, acho que é importante, é que orientadores raramente são treinados para orientar alunos. Então, esse é um outro ponto que a gente também pode colocar na mesa para ter uma discussão. Mas, enfim, quais seriam as características de uma boa orientação? Acho que eu listei algumas aí. Seriam opiniões precisas e no tempo correto, né? Reuniões frequentes para verificar o acompanhamento e relação de apoio. Mas, mais do que isso, eu queria destacar que o papel do orientador é para manter a sinergia durante o fluxo de trabalho. Como eu falei muitas vezes, a motivação ela pode ir em ondas, ok? A confiança pode ir em ondas. Então, cabe ao orientador tentar manter realmente o nível sempre lá no alto, nesse fluxo. Ok? Mas por que isso é importante? Tá? Porque pesquisa é uma tarefa mal definida, que pode levar à ansiedade e à desorientação. Então, no meu entender, também é papel e responsabilidade do orientador guiar, redirecionar a pesquisa, caso seja necessário, monitorar o processo para que a tese seja finalizada no prazo. Verificar realmente a curva de aprendizado do aluno para ver se ele está adquirindo o mínimo patamar que a gente espera ao longo da do seu mestrado e do seu doutorado. Se ele não atingir esse patamar, talvez seja a hora de encerrar o projeto, encerrar a parceria. Mas tudo isso acho que tem que ser conversado, né, discutido de maneira sempre contínua e clara ao longo do processo. Vamos discutir um pouco também quando é que o comportamento do orientador ele não ajuda. Eu acho que quando ele não está interessado no trabalho do aluno, isso de fato não ajuda. Quando ele não está disponível em momentos críticos, né? Quando ele não usa linguagem simples, ou seja, dificulta o entendimento do aluno, e quando o aluno tem a percepção que está sendo usado como trabalho barato, né? Como um trabalhador barato, né? Sem que realmente exija o potencial dele no mestrado ou no doutorado, no centro com poder de pesquisa, por exemplo, como o Centro de Informática. Para os alunos, né, eu diria, né, que considerem mudar de orientador. Essa é uma discussão que a gente pode ter mais ampla. Se ele não está presente, ensinamento inconstante, ou seja, muda o foco toda semana, e aí eu coloco uma dica, ao final de cada reunião, sugiro aos alunos, né, uma prática de fazer um relato e enviar por e-mail. Se o orientador ele é abusivo, negativo e suga suas energias, também é uma outra. Se ele se apropria de suas ideias e também se ele vai num caminho contrário, que é sempre gente boa, nunca dá uma crítica contundente. Tá? Então, considere mudar de orientador, se alguma dessas características, ou então o aluno acaba arcando com as consequências. No final das contas, o doutorado é dele, o mestrado é dele, o supervisor está com o papel de guiar e de auxiliar nesse processo. Essas foram algumas características, né, que a gente pode destacar em relação à orientação, ao orientador. Acho que a gente pode também falar um pouco agora do que a gente esperaria do aluno. Okay? Só que eu vou fazer de uma maneira diferente. Eu vou talvez ter um guia de boas práticas aqui se o aluno quiser irritar o orientador. Fazer o contrário. Né? Se ele quiser realmente irritar o seu orientador, os próximos slides acho que vão dar um guia para isso. Tá? Quando eu falo nesse caso do orientador, se a gente for para aquela taxonomia lá do início, eu colocaria para o orientador de fato, ok? Aquele orientador que espera que a gente tenha uma interação, que trabalhe em conjunto, okay? Que tenha reuniões regulares, que dê críticas, não as outras categorias que foram mostradas. Esse é para, de fato, um orientador. Acho que o primeiro ponto é suma. Se você quer irritar seu orientador, acho que quando o aluno some, desaparece,
não responde nem sinal de fumaça, isso não é uma boa prática que o aluno deva seguir, tá certo? Sumir. Uma outra coisa que eu acho que é bem importante é não cumprir prazos, certo? E aí concorda com coisas que são não realistas, sei lá, algo do tipo, eu vou realizar um relatório em um dia, certo? Então, às vezes, todos nós temos problemas para cumprir alguns prazos, mas a gente precisa se antecipar a eles e dar motivos, contexto, e explicar o que é que ocorreu, tá certo? Mas, tente dar um prazo, né? Acho que eu sugiro para os alunos, tentem dar um prazo justo e cumpra. Pedir ajuda antes de resolver o problema. Professor, como é que eu insiro uma equação no LaTeX? Algumas coisas acho que tem que buscar ter um mínimo de autonomia, conversar com outros alunos. Um outro ponto também é que pode causar um certo desconforto na relação entre o orientador e o aluno é sair de uma reunião sem a menor noção do que foi discutido. Volta um mês depois ou 15 dias depois, na próxima reunião, e não faz ideia do que foi discutido na reunião anterior e logo não vai trazer o que foi acordado. Tá certo? Então, esse é um outro ponto que é importante. Mais um aí. Concordar com tudo o que o orientador diz. O doutorado é do aluno. Então, à medida que o tempo vai passando, o aluno ele tem que começar realmente a se apropriar e até a conduzir as reuniões com o orientador. Né? No início, acho que acaba sendo um pouco do guia do orientador para conduzir as reuniões, mas depois tem que ter essa mudança. Então, tem que trazer realmente coisas novas para a mesa. E algo também que me deixa bastante preocupado é quando a gente tem um relatório desleixado. Okay? Quando você entrega, né, para o orientador um relatório desleixado. Esses seriam alguns pontos que eu acho que a gente poderia, né, ensinar para os alunos e eles ficarem atentos para que a relação entre o orientador, né, e o aluno ela seja conduzida da melhor forma possível. Pessoal, e não tem como negar, né, que acadêmicos enfrentam a pressão por publicar ou perecer, né? Isso aí a gente discute bastante. Isso tem que ser discutido também com os alunos, por que publicar. Então, só que essa questão de realmente essa pressão muito forte por publicar, existem algumas evidências, certo? Que isso está causando algum estresse, né, psicológico, essa pressão em publicar, e acaba ou pode resultar na diminuição da tomada de decisões éticas e no envolvimento em má conduta científica. Tá? Então, a gente, como orientador, a gente precisa estar atento a muitos pontos, porque isso pode envolver, por exemplo, fabricação de resultados, okay? Uma má conduta científica, isso não é ético. Isso pode envolver mesmo plágio, então é outro ponto que a gente tem que discutir, ok? Isso também pode, a má conduta científica pode se manifestar também, por exemplo, no análise de dados, na exclusão intencional de pontos de dados, em processos de citação seletiva, não vou citar tal trabalho porque por algum motivo específico, quando ele deveria de fato ser citado, ou eu vou citar um trabalho para que eu tenha mais uma autocitação e aumente meu H-index. Né? Fatiar a pesquisa, tem o Salem Science, então isso também não é eticamente correto. Okay? Autoria convidada, autores que nada fizeram para o trabalho, não sabem o título do trabalho, nunca leram o trabalho, e não concordam com as conclusões, né, porque ele não tem como concordar se ele não leu, eles são adicionados ao trabalho. Tá? Isso também é incorreto de ser feito, a gente precisa discutir com os alunos sobre isso. E publicações predatórias. Né? Discutir com o aluno o que é isso.
para que a gente explique claramente quais são os caminhos das bases científicas, das metodologias, né, que a gente gostaria que ele trilhasse, né, durante esse trabalho na pesquisa. E aí a gente pode pensar em outra questão. Certo? Ao invés do publish or perish, a gente pode pensar em publish or to be ethical. Então, esses pontos levantados nesse slide, eu também acredito que são de responsabilidade dos orientadores. Eles devem discutir esses pontos com seus alunos, nós devemos discutir esses pontos com os alunos, explicar e direcionar. Além do mais, o orientador é o mais experiente em pesquisa. Tá? Então, acho que esses pontos são bem importantes para deixar claro desde o início, né, que a gente tem esse caminho a trilhar. Pessoal, antes de finalizar, eu gostaria de dizer que, ao obter o título de doutor, né, a gente espera que a pessoa tenha adquirido elementos básicos do pensamento científico. Porém, acho que a gente tem que ser transparente e dizer que muitas vezes isso é mais uma cortina de fumaça do que de fato. Tá? Mas, diante disso, acho que a gente tem uma grande responsabilidade. Pois espera-se que doutores sejam coerentes com os pressupostos do pensamento científico. Caso contrário, vai ter inconsistências que vão ferir, né, a própria academia e a sociedade. Mas por que eles vão ferir a sociedade? Porque a sociedade, muitas vezes, ela vai aceitar a opinião de doutores, tá? Que são as pessoas que estudaram para responder uma determinada questão. E são eles que representam a ciência. Tá? Só que se as bases científicas não estiverem muito sólidas, muito claras, essas opiniões de doutores podem ser apenas fake news. Então, assim, acho que formar é uma palavra de ordem que o aluno, né, a gente tem que formar para que formar o aluno para que ele tenha condições de obter o título de doutor. E dessa maneira, né, como formamos, a gente pode melhorar ou não a academia e a sociedade. Então, logo, assim, no meu entender, a qualidade do processo de supervisão, ela pode ser definida como uma função que mede a interação entre o orientador e o orientando. Obrigado. Joia, Jorge. Obrigado pelas considerações e discussões. Pessoal, a gente vai ter um tempo para perguntas. A gente tem audiência também no YouTube. E a audiência pode usar o chat do YouTube para fazer perguntas. E agora a gente abre para a discussão de vocês. Perguntas, considerações. Jorge, uma pergunta aqui, uma consideração. Você poderia levantar algumas considerações sobre o orientando também, né? Eu acho que você levantou várias do orientado, mas as características bons do orientando também, que ele deveria seguir também. Eu fiz o contrário, né? Eu disse o que ele não deveria fazer, né? Assim, eu disse o que ele não deveria fazer. Mas eu acho que ele tem que estar interessado no trabalho em si, no trabalho dele. E, assim, a partir do momento que ele, acho que não começar a escutar mais o orientador, então acho que a relação já está um pouco desgastada, tá? Lógico, ele não precisa concordar com tudo, ele precisa concordar, discutir, ok? Trazer novidades. E aí vem uma discussão, né, que eu acho que também é bem importante, é o quanto de autonomia a gente deseja dos alunos. Isso depende, caso a caso, é um caso. O que assim, a minha visão, eu não sei qual a experiência de vocês, mas a minha é que o aluno, ele precisa de ter um guia. Eu nunca peguei um aluno pronto, que ele sabe fazer pesquisa de alto nível. Essa foi a minha experiência, nunca. Então, se ele não é guiado, então ele não vai conseguir fazer realmente pesquisa de altíssimo nível. Cumpra lá o requisito mínimo, e aí pode ser que ele não tenha entendido direito as bases científicas, aí cai naquele último caso que eu estava falando, né, de que a opinião dele pode ser um pouco problemática se a gente não formar ele com qualidade. Não, eu estava até talvez me referindo um pouco, lembrando um pouco mais na sua classificação de
orientador, né? Eu acho que também é válido para orientando, né? Então, acho que tem orientando que também é estrela, tem orientando que é fantasma também, né? Então, assim, é uma coisa dos dois lados, né? Vai tanto no orientador, mas no orientando também, né? Tem muitos orientandos também que fazem isso, né? São fantasmas. Você marca reunião com ele e o cara, não, sempre tem uma desculpa para não aparecer, né? Eu acho a alusão assim, dos tipos de orientador muito boa, mas eu acho que isso também, muitos deles são muito válidos para orientando também. E eu falei, né, assim, em relação a quando o aluno deveria, talvez, buscar uma mudança de orientação. Mas tem um outro ponto também, é tão delicado quanto, mas eu acho que é muito importante ser discutido, é quando a parceria tem que ser encerrada. Né? Se o aluno realmente ele não começa a comparecer e a cumprir com a parte dele, né, do trabalho em si, a parceria deve ser encerrada. Ele deve procurar outro orientador ou simplesmente desistir. Além do mais, ele não está fazendo o que se espera para um processo, né, de mestrado ou de doutorado. Eu entendo que desligar formalmente é outro aspecto, mas eu falo em relação à orientação, né? Que aí realmente não dá para trabalhar com quem a gente não consegue conversar. Jorge, a gente tem uma pergunta aqui interessante no chat do YouTube, do Jonesberg, que é o seguinte. Professor Jorge, gostaria de saber qual a influência da chamada síndrome do impostor nos orientandos e se ela se manifesta também nos orientadores. Eu disse lá no final, só perguntas fáceis, tá? Então... eu acho que se manifesta nos dois, certo? Talvez, como o mestrado e o doutorado é do aluno, então, às vezes, ele tem que tomar muito cuidado se ele se auto-sabota, né? Então, muitas vezes, ele tem que tomar cuidado. Sim, eu vou botar em um outro contexto. Por exemplo, sabe quando o aluno passa, por exemplo, pode passar nós, essa vez, passa o dia todo na frente do computador resolvendo as questões que têm pouco interesse? Então, a gente chega ao final do dia super exausto e não resolveu nada que era, de fato, relevante, tá? Para o prosseguimento da sua pesquisa. Então, esse controle, né, em relação ao que deve ser feito, né, como você deve abordar o seu trabalho e a conversa com o orientador para verificar se você está no caminho, se você está caminhando, se sua curva de aprendizado está subindo, se você está muito aquém do que o orientador esperava, porque isso a longo prazo pode causar simplesmente que você não consiga defender, né, o aluno não consiga defender. Adenilton. Oi, Jorge, boa tarde. Muito obrigado pela apresentação. E eu fico com... Eu tenho uma pergunta, nem sei se é uma pergunta fácil, né? Mas vou fazer assim mesmo. E a minha pergunta é como fica esse relacionamento nesse tempo de pandemia, né? A gente tem agora uma nova gama de dificuldades. E como fica esse relacionamento orientador e orientando aí? Como fica a orientação? Eu acho que é uma resposta que a gente tem que dar em conjunto aqui, certo? Cada um teve que encontrar uma estratégia para trabalhar e acabou encontrando várias dificuldades. Mas eu acho que, independente da dificuldade, a gente tem a tecnologia que permite que a gente tenha reuniões minimamente frequentes. Mas se a reunião vai ser tão produtiva quanto a reunião presencial, aí é outra seara, né? Talvez a gente tenha que ter um pouco mais de reuniões. Eu sinto essa dificuldade, às vezes, de explicar algo que é mais simples, que talvez eu ficaria de maneira muito mais simples, presencial. Mas aí eu acho que a gente pode abrir para ver as experiências de vocês, né? Porque não é só a relação agora, né? Mudou também a forma como cada pessoa está dentro da sua casa, então são outros problemas que são aqueles fatores externos que eu estava listando lá no início da apresentação, eles influenciam bastante também, né? Lazer, socialização, então tudo isso é um pouco prejudicado nesse período, e aí a gente teve que se adaptar, melhor, estamos nos adaptando ainda. Adriano, não sei se eu respondi, certo? Mas pode complementar. Ô, Jorge, não, você respondeu. Realmente, eu acho que esse período de pandemia traz uma dinâmica bem diferente, principalmente por causa dos problemas pessoais que estão acontecendo com todo mundo, né? E aí eu fico me perguntando qual é a melhor forma de fazer com que o doutorado não seja prejudicado ou o mestrado não seja prejudicado.
Mas essa, como você falou, é uma coisa que talvez a gente tenha que... Estamos resolvendo e talvez temos que passar um tempo ainda para entender bem o que aconteceu e qual a melhor forma de agir. Eu levantaria um ponto também, se eu acho que é uma pergunta, né? Se é papel do orientador ser a pessoa motivadora, né? Não motivadora na ciência, mas motivar a pessoa a fazer, a trabalhar, né? Eu acho que na pandemia também surgiu muito disso, como o Ademilton falou. As pessoas estão muito isoladas e tal, então eu acho que meio que, de certa forma, né, ficou, aí eu não sei se realmente é nosso papel de estar lá motivando o cara não desanimar e continuar fazendo, certo? Eu acho que até um certo nível, né? Porque, principalmente, claro, se o cara é estudando doutorado, ele tem que ser automotivado, né? Mas eu acho que está relacionado essa questão do orientador ser essa pessoa que também motiva a pessoa. Né? Isso, Sangue, eu concordo, assim, eu só tenho uma questão, talvez, de taxonomia minha, certo? Acho que motivar é uma coisa muito mais interna, de dentro para fora, o que eu acho que o orientador pode fazer é influenciar, eu acho que ele tem que influenciar, certo? E tentar deixar realmente a pessoa, o aluno, sabe, não perder a sinergia, não perder o pique, entender que tem momentos diferentes durante a pesquisa, como eu falei, e tentar elevar o nível, para que a pessoa, realmente, a curva de aprendizagem, ela não estanque, né? Porque se ela estancar muito cedo, num nível muito baixo, então pode ser que o aluno não chegue lá no final com o mínimo que a gente, como orientador, gostaria de atingir para formar um doutor, né? Eu acho que é muito importante quando a gente coloca um doutor no mercado, a gente tem que tomar esse cuidado. E voltando para o que a Denise falou, assim, se eu pudesse... A sua reflexão acho que é muito importante, porque se pudesse resumir o objetivo aqui da minha conversa com vocês era exatamente que a gente refletisse sobre práticas para melhorar a orientação. Então, a partir do momento que a gente começa a refletir se a gente pode fazer um pouco melhor ou o que a gente está fazendo de diferente, eu acho que todos ganham, porque a gente passa a discutir e a trocar ideias. Como eu falei no início, não tem uma regra clara para que a gente siga, né? Um livro que diga, ó, para orientar você tem que fazer assim, assim, assim. A gente tem algumas boas práticas e a gente sabe o que não funciona. Então, para cada aluno, a gente acaba encontrando um caminho, mas é importante que a gente talvez também compartilhe essas formas de acompanhar o aluno, certo? A priori, eu não sou favorável a deixar o aluno órfão, ok? Eu não acho que o aluno ele tem que trabalhar sozinho, não. O trabalho é em conjunto com o orientador. Essa é uma opinião minha, certo? Particular. Não é para o aluno fazer o trabalho para mim e depois colocar o meu nome lá no artigo. Não é isso que eu quero do aluno. Eu quero que a gente consiga fazer um trabalho de equipe, um trabalho junto. E aí, por isso que eu acho que é importante a gente discutir todas aquelas bases, o que é plágio para o aluno, porque às vezes ele tem dúvida. Eu não estou falando de plágio esdrúxulo, estou falando de plágio, às vezes, que é uma citação que ele não conseguiu fazer de maneira precisa. Então, a gente tem que tomar esse cuidado, dizer, olha, a gente não pode colocar esse autor aqui no artigo, porque ele não faz parte desse trabalho. Como é que ele vai concordar com uma conclusão da qual ele não fez parte? Ó, a gente tem que tomar cuidado aqui, né, para não massagear os dados. Eu não posso, se eu tirar essa parte dos meus dados, minha técnica proposta funciona. Isso não está correto. Artigos e periódicos, né, predatórios também, a gente tem que discutir mais sobre isso abertamente, tá? Massa, Jorge. Tem uma pergunta bem interessante aqui no chat de um aluno de graduação do SIM, Daniel Perazzo. E a pergunta dele é na linha de se existem diferenças na orientação de pesquisadores de graduação, de mestrado, doutorado, e quais são as maiores diferenças, né? Assim, que você discutisse isso aqui com a audiência. Eu acho que a grande diferença em si não é na metodologia de orientação, é mais na profundidade em relação ao tema, né? É lógico que quando o aluno está no início, a gente precisa se preocupar mais com coisas, né, que são ainda iniciais para quem está, de fato, iniciando na pesquisa. É um mundo novo, né? Escrita científica é um mundo novo. Para aqueles que já estão há mais tempo, como, por exemplo, os alunos do doutorado, aí talvez a gente foque muito mais na novidade, né? A gente foca muito mais, né, no avanço, né, do conhecimento. No início, é na descoberta do conhecimento.
em mostrar para o aluno o caminho que tem dentro da pesquisa, o que a gente faz, né, como pesquisadores, né, como cientistas de uma determinada área. Isso, assim, só voltando, né, assim, mas não é em relação à pergunta do Daniel, é de fato que a gente, como orientador, a gente não foi treinado para ser orientador, certo? Então, é um ponto que a gente tem que deixar claro também. E aí a gente acaba aprendendo no processo. A gente foi orientado em algum momento, né, os professores que aqui estão e os que já terminaram a graduação e o mestrado. Então, uma forma um pouco inicial de tratar o assunto é você orientar da forma que foi orientado, tá? Mas isso aí carece de crítica. Então, acho que essa discussão é exatamente para levantar isso, né? Levantar essa crítica. Carla mencionou aqui, a professora Carla mencionou que orientação em casamento, né? Às vezes dura até mais que um casamento, né? Um doutorado de 5 anos. E aí vai ter altos e baixos na relação. Lógico que a gente sabe que tem uma relação de poder envolvido, né? Entre o aluno e do orientador. Mas a discussão tem que ser sempre científica, né? Nada de cunho pessoal. Na minha visão, a discussão é científica e a gente... Isso, a escolha com quem você quer estar casado por X anos. Com quem, né? Isso. Mais perguntas, pessoal? Para o Jorge? Alguém abriu o microfone aí? Eu estava aproveitando que vocês pensam que tem mais alguma coisa, eu estava lembrando aqui de um artigo que eu vi, quais são as principais causas de conflito, né? Assim, entre nessa relação. Dentre várias possíveis, a gente tem várias, mas talvez a principal lá reportada nesse artigo é que os alunos, eles reportam falta de feedback do supervisor. Entreguei um relatório, já faz um mês que eu não tenho resposta. Isso é uma crítica dos alunos, mas aí, lembrando, dos alunos, né, que você falou, daqueles alunos que estão interessados em fazer pesquisa, tá? Não dos que somem. Né? Os que estão interessados em fazer pesquisa reportam falta de feedback do orientador. E os orientadores, boa parte, reclamam de falta de habilidade dos alunos, né, desenvolvimento da pesquisa. Essas foram as duas causas que um trabalho lá destacou. Então, leva a gente a pensar, né, em como mitigá-las. Mais perguntas? Deixa eu levantar uma pergunta talvez um pouco controversa aí, Jorge. Como é que você vê a questão de que a gente sabe que a gente tem problemas de bolsas, né? De que a maioria dos estudantes, principalmente doutorado, não estão só fazendo doutorado, estão trabalhando também. Então, o que você, assim, como é que você, qual é a sua visão? Como é que você vê que a formação da pessoa pode estar prejudicada com isso? E a nossa realidade, né? Mesmo a bolsa de doutorado não é um valor tão alto, digno, né? Então, nós temos esse problema em particular, e se a gente comparar com o mundo aí fora, a gente tem uma desvantagem muito grande aí nisso, né? Esse é um ponto bem delicado, né? A gente sabe que a gente está num momento, vou dizer assim, aquecido em relação à nossa área de tecnologia, uma demanda grande de profissionais da área, e ao mesmo tempo que alguém que se decide fazer um mestrado, doutorado, já tem uma certa especialização, vai ter que passar um tempo dedicado a ganhar uma bolsa que é baixa, assim, para sobreviver. Eu acho que todos perdemos nesse ambiente, porque não é uma resposta para isso, né? No mundo ideal, eu gostaria que a bolsa fosse mais alta, para que a pessoa ficasse realmente dedicada. E aí a nossa competitividade ela fica muito prejudicada, né? Por vários aspectos. A gente não consegue realmente fazer pesquisa, o aluno não consegue fazer pesquisa em tempo integral, é muito improvável, difícil de atingir realmente uma pesquisa de alto nível. Né? Ele pode ser formado, mas vai ser prejudicado no futuro. Eu fico pensando depois imagina como possível orientador,
depois, né? Depois de formado. Se ele não está muito bem formado, com a densidade na área, para ele fazer pesquisa também com os alunos dele, né? É bastante complicado. A Del levantou a mão, eu vou ver se ele complementa o que eu estou discutindo. Não, na realidade, eu ia fazer só uma pergunta para complementar aí essa discussão, porque, assim, mais uma vez, eu gostei muito da palestra aí, eu achei muito interessante esses pontos que você coloca, mas, assim, eu acho que às vezes a gente tem uma dificuldade de perceber, talvez porque a realidade da gente é um pouco diferente, até em questões culturais também, mas, por exemplo, como é fazer um doutorado fora do Brasil, por exemplo? Eu acho que nessa altura você tem alguns ex-alunos que acabaram fazendo doutorado no Canadá, você teve a experiência de co-orientar, então, assim, eu acho que seria interessante também comentar um pouco sobre isso, como é que funciona, se a orientação aqui é diferente da orientação lá fora. Eu acho que isso aí é um ponto que, às vezes, os alunos eles têm uma expectativa de ter um tipo de orientação por conta desses diversos tipos de orientadores que existem, né? E aí, assim, tem um resultado que é esperado para aquela tese, tá entendendo? É um nível de, talvez, publicação, um nível de avanço, né, no estado da arte. E aí, assim, como é que é esse processo de produção lá fora e aqui, porque a gente tem que publicar, às vezes, numa revista internacional, e aí, assim, por exemplo, o nível de dedicação lá fora, existe PhD part-time, como é que funciona, né, esse PhD part-time? Então, e também o processo de... Sei, os outros professores podem complementar, mas existe sim doutorado, né? Part-time, por dizer assim, mas o que eu vejo é que muitos dos orientadores, por exemplo, que eu tenho parceria, não aceitam. Ele quer o aluno full-time, para realmente se dedicar, e aí a discussão durante o processo de orientação é uma discussão muito mais densa, porque realmente o aluno tem muito mais dedicação ao core da pesquisa, ao cerne da pesquisa. Certo? Isso a gente pode fazer aqui. Agora, lógico, tem um entrave aí que o Sandy falou também em relação a recurso. Né? Tem outras questões relacionadas à língua também, mas a gente, vários aqui têm experiências, né, dentro e fora do Brasil, e a gente deve, eu acho, na minha visão, refletir sobre isso e tentar trazer as boas e melhores práticas para cá, lógico, adaptando a nossa realidade. Jorge, tem um comentário aqui no YouTube, na verdade, um elogio a você. Parabéns, professor George. Minha empolgação pela IA veio com as suas aulas, com as aulas dos professores da área, né? E você está incluído. Então, um ponto aí para ser registrado. Ótimo. Obrigado. Mais perguntas, pessoal? Jorge, em vários slides aqui seus, havia uma menção a um blog, site que você escreve, né? Que é Máquinas que Aprendem. Então, para quem não viu, eu recomendo que veja, porque existem algumas postagens justamente sobre a temática que o George trouxe hoje. Então, aproveito para fazer uma propaganda gratuita aqui do seu blog, porque antes do seminário eu estava visitando o blog, a sua página do blog, e realmente tem conteúdos bastante interessantes aí sobre atribuições do orientador, tipo de orientador. Eu acho que vale a pena, sobretudo para os alunos aí, olharem e trazerem os pontos aí para discussão. Isso, como ciência está sempre em evolução, tá? Então, se tiverem novos tipos, críticas, podem mandar que a gente vai atualizando lá. Mais perguntas, pessoal? Perguntas aqui do chat. Não? Bem, se não houver mais perguntas, eu queria agradecer
ao professor George e à audiência aqui por prestigiar mais um seminário da coordenação de pesquisa. Para quem não vem acompanhando, a gente está fazendo um ciclo de seminários. Quando vai ter outro encontro desse tipo? Parabéns pelo seminário. Bem, os seminários, pessoal, eles têm acontecido por hora mensalmente. É um ciclo de seminários que a coordenação de pesquisa vem promovendo. Esse é o último seminário do ano de 2021. A gente vai ter um recesso agora. E provavelmente a gente já tem um calendário de seminários para o ano que vem, que devem ser retomados no início de fevereiro. Tá? Então, geralmente, os seminários ocorrem uma vez por mês, certo? A gente tenta manter essa regularidade. Se houver casos excepcionais, a gente faz mais de um seminário por mês, mas pelo menos um por mês a coordenação de pesquisa vai promover. Tá? Então, Carla, se você quiser trazer mais conteúdo, massa essa troca de experiências, muito bem-vindo. Qualquer conteúdo e qualquer provocação que você trouxer para a gente vai ter o maior prazer de realizar outros seminários nessa linha. George, mais uma vez, obrigado pela disponibilidade, obrigado pelas considerações aqui dadas, e com isso a gente termina o seminário de pesquisa de hoje. A todos, boa tarde, até mais. Obrigado. Tchau, tchau.